Olá, alunos do 8º ano, aqui quem está falando é o Ricardo, professor de Geografia, e o objetivo dessa videoaula é fazer a correção do caderno 8 Trilhas de Geografia, num projeto de parceria com a professora Luciana, referente ao ano letivo de 2020, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sérgio Millier. Então, aqui na atividade 8, nós vamos ter qual o acesso do continente africano à rede de água e esgoto. Aqui eles dão um texto, né? A África 3 vezes mais celulares do que acesso à encanada, em que, fazendo um resumo do texto, ele vai falar que nos 35 países africanos que foram pesquisados pelo Afrobarometer em 2016, concluiu que apenas 30% dos africanos têm vaso sanitário em casa, ou seja, a famosa privada, 63% água encanada, mas 93% tem acesso a serviços de telefonia móvel, ou seja, celulares. Então, já demonstra que há um grande problema da falta de acesso ao saneamento básico na maioria dos africanos. Aqui no primeiro exercício ele fala, a partir da leitura do texto, aponte as consequências da falha de saneamento básico, água e esgoto, para o continente africano, lembrando que o continente terá 25% de toda a população mundial em 2020. Então vamos lá. Primeiro, se você aumentar o acesso da população ao saneamento básico, ou seja, a oferta de água potável e tratamento de esgoto, você já vai ter logo de cara uma redução de gastos na área da saúde. Por quê? Porque o acesso reduzido à água potável e à água tratada, ao esgoto tratado, vai fazer com que você tenha uma disseminação de doenças como a cólera, a febre tifoide, a leptospirose, a hepatite, entre outras doenças transmissíveis. Por quê? Porque as pessoas, ao ter contato com água contaminada, elas podem contrair essas doenças, e aí você simplesmente lota hospitais, fazendo com que você tenha um gasto maior na área da saúde. Tá? Estudos apontam que quando a maioria da população tem acesso ao saneamento básico, você evita em 88% a incidência dessas doenças. Então você vai ter uma redução de gastos na área da saúde por conta disso. Outro problema é que vai atrapalhar a atividade econômica, já que, por exemplo, a área do turismo, se você joga, por exemplo, o esgoto no oceano, você torna aquela água imprópria para o banho, o que vai tornar impróprio que o turista vá àquela cidade. Então você vai atrapalhar a atividade econômica, por exemplo. Então você investir em saneamento básico é muito importante tanto para a saúde como para a economia de um país. 2. Um estudo referente aos custos entre a saúde pública e a implementação do saneamento básico da capital da Guiné-Bissau, África, apontou que para cada dólar investido no saneamento básico, existe uma economia aproximada de 4,3 dólares com saúde pública. Considerando-se os custos com recursos humanos e programas de assistência social, medicamentos, vacinas e internações relacionadas a doenças de veiculação hídrica, malária e cólera. Vamos fazer uma simulação em que você é o governante desse país e tem que distribuir o orçamento do país em todos os setores. Quais argumentos que você usaria para aumentar o orçamento em saneamento básico e diminuir em outros setores da indústria, como energia e educação? Então vamos lá. Você poderia usar como argumento que ao você ampliar o acesso de saneamento básico, você também está investindo em economia. Por quê? Há vários setores da economia que precisam de água potável para poder realizar a sua produção. Exemplo, a agricultura, a pecuária, a mineração e a indústria. Em todos esses setores, o uso da água é essencial para que a produção aconteça. As plantas e os animais precisam de água para crescer e se desenvolver. A mineração precisa de água para fazer processos de separação entre os minerais e as rochas. A indústria precisa de água para resfriar, por exemplo, produtos que têm que ser aquecidos para que a produção industrial aconteça, etc. E todos esses setores vão gerar água suja, que é após usar essa água na produção, essa água vai ficar suja e ela vai precisar ser tratada. E aí, por isso, o tratamento de esgoto. Tá, então, se você tiver num país o saneamento básico para todos, vai atrair, por exemplo, investimentos. Indústrias estrangeiras vão querer fazer fábricas no seu país, porque você tem acesso, tem oferta de água potável e de tratamento de esgoto. Se o país não tiver
não tiver o oferecimento de saneamento básico universal, simplesmente a indústria não vai querer se instalar lá, porque não vai ter como ela produzir, por exemplo. Então ela é importante para a economia como um todo, então investir em saneamento básico é investir em economia. Além, é claro, como já foi dito, vai reduzir os gastos na área da saúde pública. 3. Observe o mapa mundi de acesso à rede sanitária em 2015, onde as cores usadas para indicar a incidência do fenômeno de homicídios com acesso à rede sanitária. Quanto maior a incidência, mais forte a tonalidade, ou seja, quanto mais escuro a cor, quer dizer que há uma oferta maior de serviços de saneamento básico nos países, como nós vemos aqui, por exemplo, no Canadá e Estados Unidos. E quanto mais clara a cor, quer dizer que essa incidência, essa oferta de serviço de saneamento básico é menor, como é o caso da maioria dos países africanos e da Índia. Então vamos ver as perguntas. Item A. Faça a leitura da legenda e registre os dados dos domicílios com acesso à rede sanitária no continente africano. Bom, primeiramente, essa legenda que está aqui do mapa é pequenininha, não dá para ler direito, então eu projetei ela do lado para a gente poder enxergar melhor. Ela fala basicamente aquilo que foi dito no enunciado. Nas cores mais escuras você vai ter mais acesso à rede de saneamento básico. Nas cores mais claras, menos acesso. Basicamente é isso que ele fala. E sobre o registro de dados em domicílios com acesso à rede sanitária no continente africano. O que a gente pode anotar aqui? Em países ao norte e ao sul do continente, você vai ter uma maior oferta de serviços de saneamento básico. Há alguns países como Angola, Zâmbia e outros países aqui espalhados, que esse índice vai gerar em torno de metade da população com acesso a esses serviços. Porém, a grande maioria dos países do continente africano, eles vão ter um nível de acesso muito baixo. Né? A minoria da população vai ter acesso. Isso significa que você vai ter grandes problemas aqui na maior parte do continente africano por isso. Compare os dados do continente africano com o americano. Quem apresenta os melhores resultados? Quais fatores explicariam o maior acesso à rede sanitária? Bom, primeiramente, fazendo uma comparação entre os dois continentes, o continente americano e o continente africano, é fácil deduzir que o continente americano há uma oferta melhor do serviço de saúde à sua população do que o continente africano, somente pela tonalidade das cores, que em sua maioria são mais escuras. Tá? E por que isso acontece? Vamos entender o que está acontecendo aqui no continente americano, comparar com o continente africano. Primeiramente, no continente americano houve o maior investimento, historicamente falando, na área de saneamento que nos países africanos, tanto que o resultado está aqui. Segundo, os países da América, o continente americano em geral, eles têm uma estrutura econômica e estrutura de Estado melhor que o continente africano. Com isso, eles vão ter mais recursos para investir nessa área do que os países aqui do continente africano. Outro problema é que a maioria da população dos países americanos mora nas cidades hoje, ou seja, uma população urbanizada. E com isso ela tem mais acesso a meios de pressionar os seus governos para investir nessa área. Diferente do que acontece na África, onde a maioria da população mora no interior do país, vive isolada, ela não vai ter como pressionar os seus governantes para investir nessa área. Outro problema, o continente americano ele é mais estável hoje politicamente, tá? E mesmo quando você teve períodos de turbulência política, isso não afetou planos de investimento na área de saneamento, diferente do que ocorre na África, onde você tem muito conflito étnico-tribal e religioso, que dificulta a execução de planos para investimento nessa área. E também nós temos que levar em consideração a história. Né? Os países americanos, em geral, conquistaram sua independência das metrópoles europeias no século XIX. Ou seja, eles tiveram quase 200 anos para investir nessa área, para organizar seus estados, para organizar suas economias e, com isso, ter países mais estáveis, mais preparados estruturalmente para investir nessa área. Enquanto que os países africanos, em sua maioria, conquistaram a independência dos países europeus entre os anos 50, 60 e 70 do século XX. Ou seja, há países que há entre 50 e 60 anos são independentes, são países de fato. E com isso eles tiveram pouco tempo para organizar seus estados nacionais, para poder determinar quais seriam os investimentos, em que áreas vão investir. Então isso também explica esse atraso. Ok? Item C.
a partir da leitura do texto e da interpretação do mapa, apresente argumentos que justifiquem a afirmação. A água e o saneamento básico são chaves para manter um bom estado de saúde e bem econômico da sociedade. Bom, já falei sobre isso lá atrás, eu só vou repetir. Essa frase está correta, né? essa afirmação. Por quê? Se você não tem oferecimento de água potável, o que vai acontecer? A população vai se alimentar mal e ela vai adoecer. Tá? E ela vai, no ponto de vista econômico, né, a falta de oferta de água potável vai impossibilitar o desenvolvimento de várias atividades econômicas, como já citei lá atrás, agricultura, pecuária, mineração e indústria, que precisam de água nos seus processos produtivos. Não ter o acesso, não ter o oferecimento do serviço de tratamento de esgoto, o que vai acarretar? A disseminação de doenças contagiosas, como eu falei lá atrás, cólera, leptospirose, etc. E também você vai impactar na indústria, na economia de torno geral, né, de modo geral. A indústria, a agricultura, a pecuária, que vai gerar dejetos, vai gerar água suja, que precisa ser tratada de alguma forma. Tá? Então tudo isso vai afetar tanto a economia como a saúde, tá, do continente africano nesse caso. E o item D, a partir da leitura da notícia abaixo e com base nas atividades anteriores, referentes aos danos causados pelos lixões, aponte quais as consequências sociais, ambientais e humanas do incidente, levando em consideração a situação socioeconômica do continente africano. Então vamos ao texto. Fortes chuvas causaram deslizamento no lixão de Eulene, o maior da capital de Moçambique. O tamanho da montanha de lixo seria equivalente a um prédio de 3 andares. O incidente deixou diversas casas soterradas e matou ao menos 17 pessoas. Com o deslizamento, especialistas alertam para a maior incidência de moscas e aumento de gases tóxicos. Então vamos por partes aqui. Primeiro, ele fez a pergunta que seriam as consequências sociais, econômicas, as sociais, ambientais e humanas. Então vamos começar pelas sociais. Primeiro, muitas residências existem aí ao redor do lixão, e com a montanha de lixo, várias casas foram soterradas, o que vai diminuir a oferta de residências, que é um problema social muito grave. Outro problema é que as pessoas moram em torno do lixão ou vão para o lixão porque você tem um grave problema de desemprego nesse país, no caso de Moçambique. Pela falta de desemprego, e as pessoas acabam indo para o lixão procurar algum produto que elas possam vender no ferro velho, pagar um dinheiro e sobreviver no seu dia a dia. Então isso demonstra um grave problema social e socioeconômico da desigualdade social. Pessoas muito miseráveis, muito pobres, isso demonstra que o país tem um problema social muito grave de desigualdade. Vindo aqui para a área ambiental, vamos ter a incidência de moscas, como falou no texto. Qual que é o problema de você aumentar a população de moscas? Simplesmente que elas podem causar doenças. Há muitos espécies de mosquitos cuja picada leva a doenças, como por exemplo a dengue. Então você aumentar a população de mosquitos é sempre ruim. O aumento de gases tóxicos são aqueles gases como metano, que mandados para a atmosfera vão aumentar o efeito estufa, ou seja, o aquecimento da temperatura do planeta, que é muito ruim para nós. Outro problema é que o lixo do lixão vai gerar um líquido chamado chorume, que é um líquido escuro, que vai penetrar no solo, contaminando o solo e o lençol freático, ou seja, vai gerar um problema ambiental muito sério. E como consequências humanas, você vai ter várias doenças que podem ser causadas pelo contato do lixão com o ser humano, tá? O que vai gerar um caos no sistema de saúde, vai fazer com que você diminua o número de trabalhadores, né, para a economia, e vai também poder ocasionar a queda da expectativa de vida da população, ou seja, as pessoas vão viver menos tempo, porque elas vão morrer mais jovens, vítimas de doenças que elas podem ter contraído no lixão. Tá? Então, tudo isso denota o subdesenvolvimento no caso do país Moçambique, que a gente está falando aqui, por exemplo, mas que serve como exemplo para todo o continente africano. Tudo bem? Bom, então foi isso a videoaula de hoje, fazendo aí uma correção das atividades, dos exercícios da atividade 8. Né? Desejo que todos vocês fiquem em casa e fiquem bem. Tá? Aqui você tem o site que vocês vão encontrar no próprio Trilhas, para vocês fazerem novas pesquisas sobre esses assuntos. E aí a gente chega no fim da aula. Desejo até a próxima.